Antes de começar o vídeo, eu vou ter que fazer realmente um meia-culpa, vou ter que fazer uma zoeira pessoal, porque finalmente, depois de meses fazendo conteúdos totalmente fora desse escopo, eu finalmente vou falar sobre esse assunto. Então, nada mais justo que começar o vídeo ao som de do nosso querido Fred Mercury. Nós começamos o vídeo sobre regentes. Bem-vindo! Meu nome é Storyteller Dave e você está em mais um Story Notes Podcast aqui no YouTube. Passando para avisar que se você curtiu o vídeo, não hesite em estar avaliando o nosso conteúdo e também avaliando o nosso canal, certo? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para acompanhar a Story Notes. Nós somos um selo independente de quadrinhos e livros e também temos esse canal no YouTube onde falamos sobre escrita criativa de uma forma mais acessível e também falamos sobre games e também a cultura pop, né, no caso. Então, se você curtiu o nosso canal, curtiu o conteúdo, se inscreva, avalie o vídeo, certo? Que para ajudar a gente e faça parte da nossa família que só aumenta a cada dia. Mas é isso, então, partiu para o vídeo. Então, pessoal, o que são realmente os regentes? Os regentes, em sua definição mais crua, são defensores da Terra e da história humana. São heróis e criaturas espirituais que se tornaram, antes de mais nada, lendas, seres e pessoas que tiveram atos de tal magnitude que se tornaram histórias que são levadas de geração em geração. E por serem lendas, elas recebem realmente a bênção do quinto elemento. Falarei dele mais tarde, certo? Mas recebem realmente essa bênção do quinto elemento e se tornam regentes. Eles defendem realmente a Terra de seres autodenominados de ocultos. Os ocultos, eles são antagonistas das lendas que se tornaram regentes, verdadeiros vilões da história que ameaçaram a vida na Terra e têm como seu principal objetivo reconstruir a história com a sua verdade e dominar a Terra. Eu sei, não é uma construção genial, não é realmente algo que vai dominar o mundo, confesso. Tem até um quê de Tokusatsu, só que é... Mas é simples porque as histórias, elas nascem, na maioria das vezes, nas batalhas que acontecem e nos segredos que esses antagonistas revelam ao longo da história, certo? É uma história conjunta que, mesmo colocando tudo no preto e no branco, certo? Que tem realmente essa aparência de que tudo seja certinho e certo, tudo seja quadrado e certinho, a história realmente caminha junto com o leitor e traz algo novo realmente para a história, certo? E o meu tipo de escrita, ele ajuda muito nisso, certo? O meu tipo de escrita, ele é mesclado, então eu mesclo muito com a primeira pessoa e a terceira pessoa em muitos momentos, ajudando realmente a dar essa amplitude na cena, certo? Então, realmente, vamos passar para o próximo tópico, que no caso são quem são esses tais regentes nos quais realmente foram apresentados aqui nesse tópico. Partiu. Quem são, então, os principais regentes, certo? Os principais regentes são, começando por Daisuke Hasegawa, que é o Ronin Andarilho, a Asuna Reiko, que é conhecida como a Kitsune Escarlate, a Luna Deckard, que é conhecida como a Descobridora do Futuro. Temos o casal Gerard Lacroix e Joanna Dark. Gerard Lacroix, conhecido como a Força da Liberdade, e a Joanna Dark, conhecida como o Caminho da Esperança. E por último, e não menos importante, a Pietra von Ivory, que é conhecida como a Alquimista. Eu ainda tô. A matemática ainda tá muito bem na minha cabeça. Eu sei que vocês contaram 7, certo? Porque na lógica, de fato, são 7. Mas Gerard Lacroix e Joanna Dark, eles são um casal. E eles respondem como um só. Eles respondem como uma entidade só. Que no caso é a Sentinela Sensorial, certo? É aquele tipo de personagem, é aquele tipo de casal, certo? Que ele quase que completa a frase um do outro. Então, eles também têm os seus momentos de contrariar um ao outro, mas
de fato, certo, eles respondem como um só, certo? Então por isso que eu coloco eles como um só, representando a entidade da Sentinela Sensorial, que é a entidade que representa a Revolução Francesa de fato, certo? Deixando bem claro também, certo? Não só a parte do Gerard Lacroix e da Joana d'Arc, mas também a parte de que existem outras culturas, outras mitologias, outros deuses dentro do universo de regentes. Porém, por conta do perigo tão grande que os ocultos eles apresentam, certo? Eles, mesmo sendo deuses e deusas, por conta do perigo que ele apresenta, certo? Eu já vou chegar lá na frente, né? Por conta do perigo, do tamanho do perigo que é o oculto, por conta realmente do perigo que os ocultos apresentam, eles preferem ficar ou entre os humanos, atuando como um ser humano, ou então atuando em segredo, sem nem mesmo que os regentes, né, saibam da existência deles. Esses casos eles valem para os deuses Anubis, deus da morte, né, egípcio, e também a Atena, deusa da sabedoria grega. Eles dois eles atuam em segredo, né, no caso, com pouquíssimas missões, com pouquíssimo uso dos seus poderes. Eles ainda usam, mas pouquíssimo mesmo, tipo uma vez no ano, uma vez em 2 anos. Acontece realmente um evento que eles vão ter que utilizar os poderes deles numa eventual ocasião, certo? Mas eles atuam realmente em segredo, certo? Como o caso do Anubis e da Atena. E realmente, fora isso, os deuses realmente eles preferem ficar ocultos dentro das suas mitologias, atuando entre os humanos, até mesmo com uma forma de proteção desse universo dos regentes. Pronto, agora que eu já dei nome aos personagens, certo? Agora vamos falar realmente do resumo, né, da história de cada um. Vou tentar ser o mais breve possível, certo? E eu vou começar realmente pelo líder dos regentes, né, que é o Daisuke Hasegawa. O Daisuke Hasegawa, em sua forma humana, ele fazia parte dos 47 Ronins, ele era o 47º Ronin, que no momento do seu julgamento ele se recusou a entregar a sua vida, certo? No momento que ele iria ser julgado pelos crimes de ter machucado realmente um funcionário do governo, né? No caso, Kira Yoshinaka, ele seria julgado, mas só que ele se recusou realmente a entregar a sua vida em prol realmente de ser julgado pelos seus crimes, certo? Como pagamento dos seus crimes, e ele acabou virando um fugitivo, certo? E o governo realmente mandou todas as forças, as impossíveis e as possíveis, certo? Para estar caçando ele. Só que realmente o Daisuke ele tinha tanta habilidade, mesmo sendo novo, ele era tão habilidoso realmente como um espadachim, que realmente ele derrotava todos aqueles que se intrometiam, então que tentavam realmente matá-lo, certo? Levar a sua cabeça para o governo e receber realmente a recompensa que estava sendo dada pela sua cabeça, certo? Só que de todas as pessoas que tentaram realmente caçá-lo, certo? O governo ele acabou convocando realmente uma sacerdotisa para liberar realmente um Oni, que era um dos Onis mais poderosos do Japão e é um mal antigo que foi selado debaixo de uma montanha, que no caso realmente é o Katemaru, certo? Que na história do Jin entre o bem e o mal, vocês vão realmente verificar vocês vão ver como o Mamoru Seiji. Agora realmente ele tá representado, ele é a representação realmente de Okatemaru, que é um Oni que antes foi selado por Susanoo e que foi libertado apenas para caçar Daisuke. E mais que por conta da tenacidade, da habilidade de Daisuke, eles passaram tanto tempo lutando, mais precisamente 8 outonos e 8 invernos, certo? Eles passaram tanto tempo lutando que eles se tornaram realmente um antagonista e protagonista de uma história que foi acompanhada por eras, certo? Por 8 anos inteiros, sendo realmente terminada na morte dos dois em uma batalha totalmente brutal no meio do outono, certo? Então o Okatemaru ele virou realmente esse antagonista, certo? Ele sempre ocorreu várias batalhas, certo? Com o Daisuke já selado como o Ronin Andarilho, mas ele sempre caçava realmente o Daisuke sempre como uma forma de Oni e tal, ou então realmente convocando outros Onis para realmente completar a missão que antes foi dada realmente de estar derrotando o Ronin fugitivo, ou seja, o Ronin realmente andarilho que era o Daisuke Hasegawa. Depois de falar realmente do
Daisuke Hasegawa, vamos para a nossa segunda regente, certo? Que no caso é a Asuna Reiko. A Asuna Reiko, entre todos os regentes, ela é a única que tem realmente uma representatividade espiritual. Então, o que é certo falar? É certo falar que a Asuna Reiko, em sua forma de guardiã espiritual, ela era líder da Guarda dos Quatro Ventos, que era um grupo das kitsunes mais temidas e poderosas de todo o Japão, que protegia realmente o mundo de criaturas malignas de uma Nogitsune, da Nogitsune mais poderosa, certo? Chamada já de Amatsuri. É importante lembrar que quando a gente fala de as kitsunes mais temidas e perigosas de todo o Japão, as pessoas logo pensam que elas são tipo mercenárias, tá ligado? Mas não, elas se assemelham um pouco mais às Amazonas da DC. E basicamente elas são temidas realmente por conta da sua eficiência e combate, sabe? Ela é tipo, olha só, perdão pela referência, mas ela é tipo a Foxhound do Metal Gear, tá ligado? A Foxhound, ela é conhecida realmente pela sua eficiência, certo? Então, realmente, são temidos por ser muito eficientes, se mandar eles vão fazer, certo? E a Guarda dos Quatro Ventos, ela era assim, certo? Sob o comando da Asuna Reiko, que age tão ou mais perigosa do que elas, tá ligado? E elas realmente lutavam contra essa Nogitsu, né? Certo? Lembrando que as Nogitsunes, em sua totalidade, em sua representatividade total, elas são realmente kitsunes que são mais violentas, certo? Mais malignas, né? Até mesmo corrompidas em algumas outras representações, então aqui não será diferente. A Nogitsune, ela é realmente uma representação de uma kitsune corrompida, certo? Então, a Jade, ela era realmente uma kitsune e foi corrompida realmente. Ela fazia parte da Guarda dos Quatro Ventos, mas que foi expulsa por Asuna depois realmente de uma missão em que ela acabou matando um grupo de crianças, certo? E que assim, ela jurava dizer realmente que não era culpa dela, certo? Mas após realmente as investigações das próprias kitsunes da Guarda dos Quatro Ventos, percebeu realmente que era ela, certo? Então ela foi expulsa, ela foi humilhada, certo? E ela jurou vingança a Asuna, certo? Sendo realmente corrompida e virando uma Nogitsune e aprendendo artes ocultas, certo? Então ela se corrompeu em nome da vingança, certo? A Asuna, ela acabou realmente extinguindo a sua existência, né? Porque é uma espiritual, certo? Então ela acabou extinguindo a sua existência em batalha, quando a Jade, ela conseguiu realmente fazer uma liberação, certo? Ela conseguiu realmente liberar uma legião de Onis para a vila que residia a Guarda dos Quatro Ventos, a Vila Kai, certo? Então, ela lançou realmente uma legião de Onis contra a Vila Kai e realmente essa legião de Onis matou todos que estavam na vila e a Asuna tentou realmente lutar contra cada um deles, lutou contra a Jade e acabou morrendo em batalha por conta realmente de toda a situação, certo? E a Vila Kai, ela que antes ficava realmente no pé do Monte Fuji, ela foi totalmente apagada do mapa, certo? E realmente os seus moradores ou morreram, certo? Pela situação, ou então realmente se dissiparam por todo o Japão, certo? Moradores espirituais, melhor dizendo, certo? Alguns virando espíritos realmente corrompidos, outros realmente só vagando em perdição por todo o Japão. A Jade, por muitas vezes, ela caçou a Asuna, certo? E ela se juntou realmente ao Okatemaru e o resto da história vocês vão ver realmente em Jin entre o bem e o mal, que ela faz realmente uma aparição rápida no começo da história, certo? Mas, de fato, essa é a história realmente da Asuna Reiko. Essa realmente é um resumo da história dela, certo? O próximo realmente é falar desse casal que respondem por um, certo? Que no caso é o Gerard Lacroix e a Joana d'Arc. O Gerard, ele fazia parte da guarda monarquista da França, certo? Ao lado do seu irmão, Oliver Ward, que era um mestiço, certo? Entre ingleses, de pele morena, certo? Que, mesmo assim, ele jurava realmente toda a lealdade para a França, certo? E juntos, eles defendiam realmente a França
de todas as invasões, certo? Enquanto o Gerard e o Oliver, eles eram realmente esses soldados da monarquia, a Joana, ela era uma garota pobre, que no estopim da guerra, ela começou a realmente apresentar habilidades de modificar armas. Ela modificava realmente por conta própria, certo? E as armas que estavam sendo jogadas pelo chão, certo? Por conta da invasão de revolucionários, por conta da morte realmente de soldados por revolucionários, ela pegava aquelas armas, modificava e se transformava em um novo arsenal para os revolucionários. Ou seja, naquela época, realmente, os revolucionários eles tinham mais armas por conta realmente das ações da Joana d'Arc, certo? Que era realmente uma garota órfã e tinha realmente essa habilidade única para a guerra, certo? E ela também fazia alguns assaltos, certo? Em casas pequenas, em montes pequenos, certo? Em acampamentos pequenos dos monarquistas, certo? Durante realmente ao redor da França, para realmente capturar comida, suprimentos e tal, para sobreviver. E em um desses assaltos, Gerard, ele acabou prendendo Joana, certo? E por ela ter uma forma de sempre conseguir escapar realmente dessas capturas, colocaram ela na prisão mais funda de Bastilha, certo? No subsolo. E o Gerard ficou realmente encarregado de acompanhar ela, de vigiar ela durante todo o tempo, certo? Para garantir que ela não realmente escapasse de lá e para que ela realmente causasse essa falha, certo? Para que ela causasse realmente essa perda de calcanhar de Aquiles, já que os revolucionários às vezes dependiam muito realmente das habilidades dela. E realmente a Joana ela passava a maioria do tempo escrevendo, certo, nas paredes e também falando sozinha. Ela falava realmente, ela tinha realmente seus pontos de esquizofrenia, falando realmente seus pensamentos ao alto, certo? E realmente ela ignorava o Gerard, até que realmente ela passou a falar os seus pensamentos pro Gerard, a contar a sua história de vida, certo? E o Gerard realmente acabou ouvindo demais, certo? E acabou realmente se ficando encantado, né, pela história dela, ou então realmente, como posso dizer, ele acabou acreditando na história dela, ouvindo a história dela, se comovendo, melhor dizendo, achei a palavra, se comovendo realmente com a história dela. Enquanto realmente ele se comovia realmente com a história dela, o Oliver realmente passava de vezes em vezes na cadeia, certo? Para visitar o Gerard. E sempre via realmente essa conversa deles dois, certo? Então, realmente, para evitar qualquer tipo de corrupção do Gerard, o Oliver, incisivo, mandou que Gerard matasse realmente a Joana, ou se ele não matasse, né? Se Gerard não a matasse, ele iria denunciar realmente os dois à alta cúpula da França. Só que realmente o Gerard ele não conseguiu realmente matar, certo? Ele não teve coragem de matar a Joana. Então o Oliver ele tentou realmente matar a Joana, o Gerard impediu e fugiu realmente com a Joana para fora de Bastille. Realmente, e os dois se tornaram realmente fugitivos do governo francês, certo? No meio realmente de toda a bagunça que estava acontecendo realmente da Revolução Francesa, certo? E nisso se perdurou realmente por alguns meses. E ambos realmente. A perseguição chegou ao ponto que ambos acabaram morrendo realmente de uma perseguição de Oliver, certo? Porque isso virou realmente uma obsessão de Oliver. Então, o Oliver realmente perseguiu eles por tanto tempo que ele conseguiu finalmente matá-los realmente em uma perseguição, certo? Primeiramente, ele matou a Joana com um tiro nas costas, certo? E por ódio, realmente, o Gerard ele pegou uma arma do chão e empalou o Oliver, certo? E isso foi feito na frente de vários soldados franceses que assim que ele matou o Oliver, ele realmente recebeu vários tiros durante todo o corpo, certo? Dos soldados franceses, certo? Assim, morrendo na hora, certo? Então, no caso, o que aconteceu? Gerard e Joana se tornaram realmente um só, né? Se tornaram realmente um casal representando realmente a esperança e realmente a força de liberdade, certo? E quanto o Oliver, certo? Ele se tornou realmente um oculto que foi fadado sempre a perseguir o Gerard
e a Joana Dark, certo? E sempre realmente está criando vários planos, certo? Já que o Oliver era bem incisivo e metódico, então realmente ele criava sempre os planos, usava realmente as pessoas para estar realmente atacando diretamente o Gerard e a Joana Dark, certo? Agora vamos falar sobre a Luna Deckard. A Luna Deckard, ela não tinha esse nome, o nome dela era Cora, certo? Cora, que era um nome grego, certo? E antes realmente dela ser a Luna Deckard, ela era Cora, a filha rejeitada de Hefestos e a irmã perdida de Pandora. Pandora, ela era a filha preferida de Hefestos, mas antes dela existia uma garota de sangue, do seu sangue, né, do próprio sangue de Hefestos, chamada Cora. Ela tinha uma pele morena, ela tinha realmente uma aparência doce, um comportamento mais doce, e ela tinha um olho bem cativante de cor púrpura. Porém, ela tinha uma deficiência, ela nasceu realmente sem o braço esquerdo, o que irritou bastante o Hefesto. E por que isso irritou o Hefesto? Porque o Hefesto ele passou eras tentando criar um legado, eras tentando ter um filho, e alguém que realmente representasse ele no futuro de uma forma perfeita. Ele não queria ser uma pessoa deformada porque ele já era uma pessoa deformada. Então, ele achava que no direito dele, ele merecia realmente alguém perfeito, sem nenhuma falha. E a Cora nasceu realmente com essa falha, sem ter o braço esquerdo, por isso ele a rejeitou. E ele, como é que ele rejeitou a Cora? Ele mandou realmente para um vilarejo um vilarejo realmente esquecido nos limites da Grécia, certo? Onde ela nasceu, cresceu, estudou por conta própria e várias vezes ela ia para o laboratório de Hefestos para fazer anotações sobre as grandes criações do pai, ou seja, mesmo ela sabendo que o pai a rejeitou ela, certo? Ela ainda ia lá e fazia realmente anotações sobre as obras do pai, certo? E ela cresceu realmente aprendendo e tentando emular realmente os conhecimentos do pai, já que ela também não veio com nenhum poder, certo? E realmente, mesmo não tendo o dom de Hefestos, ela tentava realmente fazer o seu máximo, tanto que ela criou realmente a primeira prótese da Grécia para o seu braço esquerdo, certo? Quando a Grande Grécia caiu, quando Hefesto morreu, quando Pandora morreu, a Cora foi para outros mundos. Ela viajou para outros mundos, mundos nórdicos, mundos egípcios, e ela tentou sobreviver a esses mundos, certo? Aprendendo, se misturando aos humanos, tendo realmente contato com outras mitologias, certo? E ela foi sobrevivendo por milênios fazendo isso, certo? Até que no ano de 1990, certo? Ela acabou entrando numa gangue de rebeldes digitais chamados de Os Insurgentes. E os insurgentes eles eram conhecidos por terem roubado um protótipo de realidade virtual feito para soldados do Vietnã, certo? E os insurgentes eles roubaram essa tecnologia para mostrar, para expor ao mundo o que os Estados Unidos estavam fazendo para, entre aspas, se proteger da guerra. Então, antes de ser exposto ao mundo, antes dessa tecnologia ser exposta ao mundo, Cora realmente decidiu fazer um teste, certo? Ela tinha um conhecimento na área, ela conseguiu ter um conhecimento na área, certo? Ela estudou bastante, então ela foi testar realmente com os insurgentes. Entretanto, assim que o aparelho foi conectado na rede, acabou liberando um vírus chamado Sony Somewhere, que entrou na rede neural de Cora e acabou matando ela de dentro para fora, realmente matando ela tanto no ambiente digital quanto no ambiente real. E quando ela morreu, a existência dela foi prolongada pela bênção do tempo e assim realmente Sony Somewhere acabou realmente virando um antagonista material para ela, que antes era um vírus, agora realmente ele ganha corpo, ele vira algo, ele vira um antagonista, e esse antagonista realmente, ele é antagonista da história de Cora, certo? Sendo realmente um inimigo entre as linhas digitais da história humana. E deixando bem claro realmente uma informação só, certo? Que acabou deixando passar. Após realmente o Sony Somewhere acabar matando realmente a Cora,
ele acabou escapando pela rede. Então ele virou realmente uma ameaça real, certo? Mas realmente que por conta realmente da alma da Korra ter sido realmente prolongada, certo? Ela conseguiu evitar ele a tempo, certo? Com várias insurgências digitais. Por último, e não menos importante, nós temos a nossa Pietra von Ivory. A Pietra von Ivory ela é filha dos alquimistas Dalibor von Ivory e Agnes Granus Eratus. Dalibor ele é um alquimista especializado em metais e Agnes é especializada em chamas e química pesada. Nos tempos de doença da Idade Média, esse casal criou a sociedade Lunax Lumen, que ensinava alquimia para os curiosos e ajudava as pessoas em tempos em que a monarquia e a igreja davam pouco caso para as pessoas pobres, certo? Fazendo-os acreditar que a doença que estavam chegando era um castigo de Deus pelos próprios pecados dele, era um castigo e realmente era Deus castigando com doenças por conta dos pobres serem muito pecadores, certo? O Lunax Lumen, eles se dividiam entre as florestas e os lugares abandonados. Eles eram sempre escondidos à vista religiosa. Entretanto, um dos membros, né, mesmo sendo escondido, um dos membros do Lunax Lumen, ele era um criminoso reincidente de assassinato. Ele tinha alguns nomes que foram assassinados, ele tinha algumas pessoas que ele matou antes de entrar na Lunax Lumen. Então, realmente, ele estava com medo realmente de voltar para a prisão, certo? Por conta de novos assassinatos que ele fez. Então, para receber realmente um perdão da igreja, né, um perdão do governo, ele realmente acabou negociando a localização do Lunax Lumen, certo? Para o governo, em troca de um perdão eterno dos assassinatos que ele acabou de cometer. Então, assim que o governo obteve essa localização, o governo ele foi atrás do Lunax Lumen, enviando um dos seus cavaleiros mais fortes, o Christopher, mais conhecido como Cristo, e a sua espada pesada de ferro. É um ferro realmente enferrujado da espada dele, certo? De cor de vinho, certo? Cristo e um grupo de 12 soldados armaram uma armadilha em uma noite escura e mataram toda a sociedade do Lex Lumen, mesmo com as habilidades dele. E Dalibor, nos últimos minutos após a morte de Agnes, entregou 2 livros que resumiam realmente todos os conhecimentos de todos os Lunax Lumen, certo? Os 2 livros eles continham realmente o conhecimento tanto de Agnes quanto de Dalibor, contidos realmente em 2 livros que qualquer um poderia aprender o máximo da alquimia através desses livros, certo? Então, ele entregou esses livros para a Pietra von Ivory, certo? Quando ela tinha 6 anos e a Pietra fugiu para tentar sobreviver. E assim realmente ela seguiu fugindo, carregando o conhecimento do Lunax Lumen e protegendo o conhecimento do Lunax Lumen. De contraparte, a Pietra realmente ela foi uma grande alquimista que, pelos lugares que ela passava, certo? Ela verificava realmente em quem confiar, e nas pessoas que ela confiava, ela ensinava realmente um pouco de alquimia para que elas pudessem realmente estar sobrevivendo, certo? Então, realmente, ela foi uma ótima professora de alquimia também. Após a morte de Lunax Lumen, dos Lunax Lumen no caso, né? O governo ainda caçou Pietra por muitos anos, certo? Então, mesmo depois do fim das doenças, mesmo depois realmente das mortes, o governo deu foda-se para as mortes e criou realmente uma sociedade com o objetivo específico de estar caçando Pietra e tomando os conhecimentos do Lunax Lumen para si. Essa sociedade ele tomou o nome de a Sociedade Delta, e Cristo era o líder dos Delta, e ele teve realmente vários legados de filhos e netos que sempre buscaram esse mesmo objetivo. Até que ele teve realmente uma filha, né, e tal, e uma filha não, uma bisneta, no caso, né, chamado de Noemi Cristo, certo? Então, a Noemi Cristo, a bisneta de Christopher, ela realmente era líder da Sociedade Delta. A Noemi, ela foi a única que se importou em ter realmente conhecimentos implacáveis de alquimia, até mesmo do nível realmente de Pietra, certo?
E realmente ela utilizou essa alquimia, mesmo rejeitando a alquimia, ela utilizou a alquimia para capturar a Pietra, e ela matou a Pietra durante uma batalha e roubou os conhecimentos. Então, como é que ficou? A Sociedade Delta, assim que realmente a Pietra ela teve a sua vida estendida pela bênção do tempo, a Pietra ela veio com um defeito, onde metade realmente dos conhecimentos que ela tem, certo? Foram realmente... basicamente ela tem metade dos conhecimentos do que foram oferecidos para ela, do Lunax Lumen. E a outra metade ficou realmente com a Sociedade Delta. Então realmente a Sociedade Delta roubou realmente 50% dos conteúdos dos livros realmente do Lunax Lumen e dos conhecimentos do Lunax Lumen. Então ela realmente se tornou uma regente para reivindicar os conhecimentos roubados dela. Por isso realmente que ela vive em uma biblioteca viajante, porque ela tenta suprir todo aquele conhecimento que foi roubado dela. Pronto, senhores. Então, após conhecer todas essas criaturas, toda a história dessas criaturas, você fica se perguntando, pô, se elas são tão poderosas, por que existem pessoas como o Jim Lincoln, como a Camila Sobek, por que essas pessoas estão na história no lugar de pessoas como Asuna Reiko, como o Daisuke Hasegawa? Por que elas estão existindo, certo? Bom, eu falei realmente anteriormente, não sei se vocês prestaram atenção, que os regentes eles só se tornam regentes após uma bênção que prolonga a vida deles e eles se tornam defensores, certo? Isso só é possível devido a um contato com algo chamado quinto elemento, uma existência universal sem molde, sem forma, sem voz. É uma presença, uma existência universal que faz parte de todos os seres humanos desde a criação da vida, e ele é chamado até de partícula de Deus por aqueles que estudam realmente esse quinto elemento, certo? E esse quinto elemento ele foi atacado e estava sendo corrompido por um oculto muito poderoso, certo? No qual realmente ele era a junção de vários ocultos, certo? E estava conseguindo corromper o quinto elemento. Só que em um ato de defesa, o quinto elemento ele criou uma barreira que separou tanto os regentes quanto os ocultos. Os ocultos eles permaneceram dormentes na Terra, certo? Enquanto os regentes tiveram realmente uma barreira e foram espalhados por vários lugares do universo, certo? Sendo muitos deles na Floresta das Cinzas, que é um lugar realmente que é um lugar de banimento, certo? Então, muitos deles foram separados, muitos deles tiveram realmente a existência em risco, né? Tiveram a existência dele em risco, tiveram realmente o risco de não existir mais, certo? E realmente essa barreira fez com que os regentes eles não tivessem mais contato nem com os humanos e nem com a Terra, certo? Tendo apenas uma única linha, certo, de conexão com a humanidade, que são os legados de sangue, que no caso seriam os novos regentes nos quais eles teriam que treinar, certo? Para estar defendendo a Terra e assim defendendo a humanidade dos ocultos e a história humana também, certo? Então, o Jim, a Camila e os outros regentes que virão, eles só existem devido realmente a esse bloqueio feito pelo quinto elemento. E por conta do tempo, né, por conta desse bloqueio ter durado muito tempo, ele se transmutou em uma regra. Então os regentes antigos permanentemente e infelizmente eles realmente não fazem mais parte do nosso plano, eles não podem mais interagir com o nosso plano, a não ser pelo uso de avatares. Mas esses avatares eles duram um pouquíssimo tempo, certo? E eles só servem realmente para contatos diretos com os regentes mais novos, que no caso são esses que a gente vai acompanhar ao longo das histórias, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Não se esqueçam de avaliar, não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de se inscrever no canal caso gostem do vídeo, certo? Esse vídeo é uma parte 1
de 2 partes, certo? A segunda parte virá em breve, explicando um pouco mais da vida dos novos regentes, certo? A gente vai apresentar os novos regentes, tanto o Jim Lincoln, quanto Camila Sobeck, quanto Lucy Kines e outros mais, certo? Mostrarei também o organograma de histórias, certo? E também os planos da Story Notes com o canal e também com as produções de livros, certo? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscrevam, comentem, compartilhem e nos vemos na próxima. Até mais.